Há civilizações perdidas que ainda são um mistério, povos desaparecidos sem explicação concreta. Você já se perguntou como é possível que civilizações inteiras, com suas culturas ricas e avanços tecnológicos, simplesmente desapareçam do mapa? Há algo extremamente enigmático sobre as civilizações perdidas, e muitas delas são cercadas por um mistério profundo, cujas explicações parecem sempre escapar das nossas mãos. Afinal, o que aconteceu com essas sociedades? Como é que impérios inteiros, uma vez grandiosos, caíram na escuridão da história, deixando apenas vestígios e enigmas? O mais intrigante é que, apesar de nossos avanços tecnológicos e descobertas arqueológicas, algumas dessas civilizações continuam a desafiar nossa compreensão. O que sabemos sobre elas? E o que realmente aconteceu com elas? Vamos explorar os segredos de algumas das civilizações mais misteriosas que desapareceram sem uma explicação clara, desafiando a lógica e a história tradicional. Comecemos com a civilização maia, que floresceu nas densas florestas tropicais da Mesoamérica. No auge de sua grandeza, os maias construíram imponentes cidades, com pirâmides majestosas, templos e um calendário incrivelmente preciso. No entanto, por volta do século IX, essas cidades foram abandonadas repentinamente. Mas o mais estranho de tudo é que não há consenso sobre o motivo. Alguns estudiosos apontam para superpopulação, mudanças climáticas e conflitos internos como possíveis causas do colapso. Outros sugerem que algo mais misterioso pode ter ocorrido. Por que um império tão avançado teria sido abandonado de forma tão abrupta? Não houve sinais de guerra, apenas um vazio silencioso. E o que aconteceu com o vasto conhecimento matemático e astronômico que os maias possuíam? O desaparecimento dos maias continua sendo um dos maiores enigmas da história antiga. Avançando para o Antigo Oriente, encontramos a enigmática civilização do Vale do Indo. Situada em um dos maiores sistemas fluviais do mundo, a civilização do Vale do Indo floresceu por mais de 5.000 anos. Suas cidades, como Mohenjo-Daro e Harappa, eram notavelmente avançadas, com sistemas de drenagem sofisticados, ruas retas e uma rede de comércio complexa. No entanto, assim como os maias, as cidades do Vale do Indo foram abandonadas de repente, sem uma explicação clara. Acredita-se que uma mudança no curso dos rios ou invasões externas possam ter causado sua queda, mas as evidências são escassas. O mais surpreendente é que, apesar de sua grandeza, muito de sua escrita ainda não foi decifrada, tornando impossível entender completamente sua cultura e história. Como uma civilização tão avançada poderia desaparecer sem deixar vestígios claros? O mistério do Vale do Indo continua a intrigar arqueólogos e historiadores até hoje. E o que dizer dos etruscos? Este povo antigo, que habitou a região da Itália antes do auge do Império Romano, deixou para trás uma cultura rica e uma arte impressionante. Os etruscos influenciaram profundamente a Roma antiga, mas sua civilização desapareceu misteriosamente por volta do século I a.C., deixando os romanos para tomar seu lugar. Apesar de inúmeras descobertas arqueológicas, a origem dos etruscos ainda é um mistério. Alguns pesquisadores acreditam que eles eram nativos da Itália, enquanto outros sugerem que poderiam ter vindo de algum lugar distante, como o Oriente Médio. A língua etrusca também permanece indecifrada, o que torna ainda mais difícil entender completamente sua sociedade e religião. Embora os romanos tenham absorvido muitos aspectos de sua cultura, os etruscos desapareceram, e suas origens e o motivo de sua queda continuam a ser questões sem resposta. Outro exemplo fascinante de civilização desaparecida é o Império Khmer, que governou o Sudeste Asiático entre os séculos IX e XV, sendo responsável pela criação de um dos maiores complexos religiosos do mundo, Angkor Wat, no Camboja. Angkor Wat é uma das maravilhas arquitetônicas mais impressionantes do mundo, mas o que é ainda mais impressionante é o fato de que, apesar de sua grandiosidade, a cidade foi abandonada repentinamente no século XV. Acredita-se que as mudanças climáticas, como secas severas ou inundações, podem ter levado ao colapso do império, mas muitos outros fatores podem ter contribuído, como guerras internas ou invasões externas. No entanto, a razão exata pela qual Angkor foi abandonada ainda é um mistério, e os segredos dessa civilização perdida continuam a fascinar arqueólogos e historiadores. Não podemos esquecer da civilização de Tiwanaku, que floresceu na região dos Andes, no atual território da Bolívia. Entre o século VI e Tiwanaku é famosa por suas impressionantes construções, como o Portão do Sol, que exibe um nível de sofisticação arquitetônica impressionante para sua época. No entanto, Tiwanaku foi abandonada misteriosamente, e a razão desse desaparecimento ainda não é clara. Alguns sugerem que a queda de Tiwanaku está relacionada a mudanças ambientais,
como a seca ou o esgotamento de recursos naturais. Outros acreditam que invasões de tribos vizinhas ou conflitos internos podem ter sido os responsáveis pela queda. Contudo, muitos ainda se perguntam: como uma civilização tão avançada poderia desaparecer sem deixar uma explicação clara? Finalmente, temos os Anasazi, uma antiga civilização nativa americana que habitava o sudoeste dos Estados Unidos, conhecida por suas impressionantes habitações em penhascos, como aquelas encontradas em Mesa Verde. Os Anasazi foram uma das primeiras culturas a cultivar milho e desenvolver complexos sistemas de irrigação. No entanto, por volta de 1300, eles abandonaram suas cidades, deixando para trás uma vasta rede de ruínas e mistérios. Muitos acreditam que as razões para o abandono estão relacionadas a mudanças climáticas, como secas extremas, mas as evidências são escassas, e muitos mistérios ainda permanecem. O que realmente levou ao colapso dos Anasazi? Será que a resposta está em algo mais do que apenas fatores ambientais? Essas civilizações perdidas têm algo em comum. Todas elas desapareceram sem uma explicação conclusiva, deixando apenas fragmentos de sua grandeza e mistérios que desafiam a lógica. Por que algumas civilizações se perdem na história enquanto outras se tornam poderosas e duradouras? O que aconteceu com os povos que uma vez dominaram vastas regiões e agora são lembrados apenas em ruínas e lendas? O mistério dessas civilizações perdidas não está apenas nas razões de seu desaparecimento, mas na sua incrível habilidade de deixar marcas que, mesmo após séculos, continuam a nos fascinar. Então, aqui vai a grande pergunta: será que o desaparecimento dessas civilizações é um reflexo de algo maior, algo que ainda está acontecendo no mundo de hoje? As lições dessas civilizações perdidas podem ser mais do que simples enigmas históricos. Talvez elas carreguem advertências que estamos apenas começando a entender.